Boa noite, pessoal. Hoje está começando mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente tem uma entrevistada que, nesse tempo de pandemia, teve que se requebrar para conseguir fazer várias coisas. O nome dela é Diana Almeida Soares. Diana Almeida Soares, peço desculpa. Diana, como foi sua experiência nessa pandemia? Então, Anderson, eu primeiro quero agradecer a você por ter me convidado para essa entrevista, né, do canal História Mais Um, de História da UESP. Vocês, como estudantes, estão tendo essa grande oportunidade de estar falando a respeito da história e da nossa história como professores. Enquanto também ex-aluna da UESP, eu sou licenciada em História e em História pela Universidade Estadual do Piauí. Então, eu sou cria da mesma universidade que vocês. Então, hoje estou aqui para falar um pouco da minha trajetória, porque meu início na UESP foi em 2009 e saí em 2013. E daí eu enfrentei o mercado de trabalho já antes de sair da UESP, em 2012, e eu senti muita falta de algumas coisas. A UESP foi muito importante para mim, mas eu vim me descobrir como professora mesmo, foi nessa trajetória dos longos anos já na sala de aula, que já são ao todo 11 anos, né, como professora. Mas eu vou especificar esses últimos 2 anos, né? Eu sou professora de ensino fundamental e médio, trabalho também com mentoria na área de história, e o tema da nossa conversa hoje vai ser como conseguir trabalhar como professora no período da pandemia na minha própria casa, visto que nos últimos 2 anos eu sou professora empreendedora, eu trabalho na minha própria casa, tenho meus horários, e o objetivo dessa conversa hoje é justamente como eu consegui trabalhar como professora não só na área de história, mas também de outras disciplinas, né? Visto que o professor de história, ele é licenciado na área de história, mas ele pode atuar em outras áreas, depende da maneira como ele vê a pedagogia, como ele consegue trabalhar com crianças, a maneira dele lidar com crianças, se ele for bom para alfabetizar. No meu caso, eu peguei um amor muito grande pela alfabetização, porque passei 4 anos trabalhando em uma escola com alfabetização, passei por ensino médio, fundamental e coordenação de escola, mas eu me identifico mesmo com a questão de alfabetização das crianças, porque para mim é uma parte muito importante, né? E nesse período de pandemia, eu me deparei com esse dilema que todo mundo tem, né? E passou, infelizmente, a gente teve esses últimos 2 anos que para mim foram difíceis, muito difíceis, porque eu tive que fazer uma divisão dos meus horários como professora. Eu tinha um horário ou 2, manhã e tarde. Diante da pandemia, eu tive que parar 3 meses, e esses 3 meses me rendeu muito prejuízo, visto que eu tinha decidido sair de uma empresa depois de quase 8 anos e trabalhar para mim, né? Então, quando eu me deparei com essa questão da pandemia, eu fiquei, como que eu vou trabalhar, né? Aí foi onde eu decidi que eu deveria montar um outro modelo de aula, né? Diminuir a quantidade dos alunos, convocar os pais, que eu estava voltando mesmo com aquela fase, que depois de 3 meses eu tive que voltar, e eu adotei um sistema de rodízio, né? Mantivemos o distanciamento, convoquei grupos de 2 ou 3 crianças no máximo, e assim, com muito diálogo com eles e com os pais, a gente conseguiu trabalhar o ano de 2020 e também finalizando agora 2021, visto que nós já estamos quase terminando esse ano letivo. E o que eu fiz assim foi manter esse distanciamento, fazer o rodízio, a divisão das turmas, né? Que foram muito importantes para mim e para eles, porque a gente conseguiu se manter bem durante esse período, né? E o que eu fiz também para me apresentar para os pais. Quando eu me deparei um dia, eu pensei, meu Deus, como é que eu vou me apresentar para os pais e para as crianças novatas que estão chegando à escola, sendo que essas crianças vão me conhecer de máscara, uma professora mascarada, e eu que gosto de sorrir, meu jeito espalhafatoso de ser. Então, eu fiquei apavorada, não posso me apresentar para as crianças de máscara e nem para os pais, porque tem alguns pais que, embora moramos na mesma cidade, mas eu não conhecia. Eles estavam vindo para a minha casa através de indicação, que eu trabalho mais com crianças, que o pai
de fulano indicou porque deu certo com o filho dele e ele quer o filho também aqui, ou a filha. Nesse caso, eu fiz para ter uma saída, para me apresentar para esses pais e para essa criança. Na semana que antecedeu as aulas, o que eu fiz? Eu gravei um vídeo e me apresentei para os pais, falei para eles que eles poderiam estar seguros que o filho deles estavam comigo e eu ia cuidar direitinho, que as aulas iam transcorrer num período normal e que a gente ia tomar os cuidados e ia ficar tudo bem. Com isso, os pais me retornaram um novo vídeo me agradecendo, porque eles acharam assim surpreendente, porque eles também queriam me conhecer, estavam apreensivos por causa da pandemia, estavam apreensivos porque iam deixar uma criança aqui, porque eles também trabalhavam, né? Visto que os meus alunos não são só aquelas crianças que estão necessitadas de reforço escolar. Que fique bem claro aqui no vídeo de vocês que são assim, crianças que o pai e a mãe trabalham fora, e os alunos são esses, aí eles já chegam à noite, e aí eles precisam de uma pessoa que auxilie os filhos, e aí eu tenho um bom desenvolvimento com essas crianças aqui em casa, adolescente. Atualmente eu tenho alunos da educação infantil, tenho aluno do ensino fundamental, tenho alunos que estão se preparando aqui para o IFP. Eu tenho também uma aluna que veio para a redação do Enem, a gente está aqui 2 dias na semana. E apareceu também, porventura, esse ano, já mentoria na área de História e também Geografia. E eu acabei auxiliando alguns alunos já adultos, para minha surpresa. Me procuraram, então eu fiz o trabalho, porque assim, eu tenho facilidade com a História, com a Geografia, com várias disciplinas, e língua portuguesa também. Estou me adequando muito bem, porque eu procuro estudar um pouco também, né? Eu nunca parei, eu fiz sempre, minha formação continuada foi na área de História, eu me especializei na área de História do Brasil, mas eu sempre fui muito curiosa e gostei muito de ler outros livros, e as coisas da pedagogia me chamaram a atenção também, e eu comecei a fazer várias coisas também que as pedagogas fazem, e aprendi a trabalhar, porque tudo é uma continuação, né? E vai do que você gosta de fazer e da maneira que você faz, né? Porque, assim, tem que dar resultado dessas crianças, da alfabetização, tem que dar um resultado. E isso foi o que eu fiz com essas crianças. Eu dei as aulas presenciais para os adultos que me procuraram da mentoria, eu dei aula online, e para alguns minicursos também foram online. E, assim, eu procurei empreender esses últimos 2 anos na minha casa e eu digo para você, eu não me arrependi. Essas estratégias foram válidas. Eu consegui ajudar as pessoas que realmente chegaram aqui muito necessitadas, me procuraram assim por indicação, porque estavam precisando muito de um auxílio de um professor, porque a pandemia, ela mostrou para a gente, ela veio assim, foi justamente para a gente entender que a gente é valorizado sim como professor. A maioria das pessoas já menosprezam, porque às vezes até o próprio professor se desvaloriza. Eu entendi isso dentro do meu ambiente de trabalho, eu entendi isso nas vivências com outros colegas professores, eu entendi que acontece essa desvalorização salarial, pessoal e tudo, porque às vezes até o próprio professor se deixa levar por conta disso, né? E eu não quis me dedicar a seletivo do Estado, nem do município. As pessoas me procuraram, me mandaram o link. Professora Diana, vai ter concurso assim, assim. Eu disse, não, eu não quero. Eu quero trabalhar para mim, eu quero empreender para mim. E nesses últimos 2 anos mostrou que eu consegui e que os outros irão conseguir, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês, enquanto estudantes que estão terminando o curso de História e outros que estão terminando o curso de História, vocês têm grandes chances de trabalhar como empreendedor para vocês mesmos. Não é uma coisa que você diz, mas não, educação é uma mercadoria e cara. Quem tiver conhecimento, quem se dedicar a estudar, quem tiver a capacidade de ajudar outras pessoas quando elas precisam de conhecimento, você vende o seu conhecimento. Por quê? Eu comecei a perceber que muitas pessoas acham que nós, educadores, precisamos andar só fazendo solidariedade com outras pessoas. Me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Eu ajudei muito e continuo ajudando. E quero deixar bem claro aqui que não é egoísmo, é necessidade. Porque eu entendi que quando a gente começa a trabalhar como professora, nós já andamos muito atrás disso. A gente estudou 4 anos, 5 anos, 6 anos, que depois da UESP eu ainda fiquei mais 2 anos aqui na Faculdade Afonso Mafrense, e me rendeu muito aprendizado.
com esse aprendizado, eu preciso tirar algo para minha família, para meu sustento, né? Hoje eu trabalho, eu pago minha casa, eu cuido dos meus 2 filhos, justamente com o salário que eu consigo aqui como professora, né? Eu viajo uma vez por ano, é algo que eu decidi que eu iria viajar uma vez por ano, e enquanto professora eu consigo fazer isso, né? E assim, eu falo para todos que estejam terminando o curso de História que não se prenda também só na área de História. Não encontrou algo para fazer na área de História, só dando aula de História, vai para outra disciplina. Você vai aprender que naquele ano talvez você não conseguiu ir para a área de História, mas no outro ano você vai, né? E se você não for, você pelo menos não vai ficar desempregado. Não dá é para você passar 4 ou 6 anos dentro da universidade e você não trabalhar depois. No meu caso, quando eu saí, eu já sabia que eu iria trabalhar como educadora, porque eu gostava muito. A área da educação, para mim, sempre me fascinou. Eu gosto demais do que eu faço e quando eu ajudo uma criança que ela consegue a ler, aquilo para mim é magnífico. Esse ano, mesmo com essa dificuldade da pandemia, eu tive crianças aqui que chegou para alfabetizar com 20 dias, começou a ler. Sabe quantos livros começou a ler e me falou essa semana? Tia Diana, eu já consegui ler 16 livros infantis. A criança tem 5 anos. Então, isso é muito gratificante, né?